começar. Deixa eu ver mais pra cá, na minha cabeça. Não aparece. Essa aqui deixa eu ver um pouquinho só. Tá tranquilo. Vem aí, mãe. Aí deu, né? Sabe, a gente vai fazendo chupando cana, fazendo Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Né? Gratidão, a gente faz esse evento para a gente poder inspirar casais. A gente tem 24 anos de casados. Eu e a Cris passamos por altos e baixos, crise de tudo quanto é jeito. E desde exclusão familiar, né, até reconquista. Então foi uma história muito legal, né, e a gente acredita no casamento, porque a gente é um casal, a gente costuma dizer que era tudo para dar errado, né, tudo para dar errado, e a gente conseguiu dar certo. Né, desde imaturidade no casamento, choque cultural, então, os problemas graves de saúde, então a gente vai trazer um pouquinho da gente aqui para vocês, né, rapidinho, né, e depois a gente quer saber um pouquinho de vocês, né, até para a gente fazer uma integração aqui. Né, Eu sou a Cris e Cláudio. Eu sou o Cláudio da Cris. Temos um casal de filhos de 23 anos e 22. Um já casado. 2 Yorks. E vários E peixinhos. os nossos filhos, né? Temos 24 anos de casado, 44 anos de idade, nós dois. Né? Casamos com 20 anos. Aí começa a nossa trajetória. Certo? Certo. Vocês? Eu sou a Mônica do Silvio, Sou o Silvio da Mônica. 9 anos. 47 anos, temos 13 anos de casados, 3 filhos. 2 netas, Sabrina tem 27 anos, 22 e o Lucas tem 6. 6 anos, Netinho de 9 e 13. filhos nossos, é só o Lucas. Ele é a filha dele é a Sabrina e a minha é a Nata. Só que praticamente tudo um só. Tudo junto. Tudo Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Mas tá todo mundo junto, por isso que é tudo filho mesmo. Tudo pega um do outro. Sim, gostoso, né? Isso. Bom dia a todos, né? Meu nome é Samara, eu sou a Samara do Fernando. Eu sou o Fernando da Samara, Eu tenho 35 anos. eu tenho 41. Eu conheci o Fernando em 2016 e a gente oficializou assim com uma união estável em 2016, então que a gente está junto desde 2016, assim, casados, assim, matrimonialmente, no civil e no religioso não, mas teve uma mudança, né, de lei, então essa união estável ela é vigorosa agora como um casamento no civil. Né? O Fernando ele tem 2 filhos. Sou casado com o Guilherme de 14, o Esther vai fazer 6. E temos um cachorro também. Agora a gente tem o Chico, né? Eu não posso ter filhos, então assim, não posso ter filhos gerados, né? Então os 2 filhos do Fernando, eu amo muito os filhos dele. Quando eu conheci ele na ocasião, a primeira esposa dele, a ex-mulher dele, estava gestante, né? De 2 meses. Então assim, eu acompanhei todo o crescimento da Esther, tanto a Esther também como minha filha e o Guilherme também. Né? São 2 crianças, graças a Deus, saudáveis, amorosas, brincalhonas, e todo mundo pergunta se os filhos deles são meus filhos mesmo, porque a gente acaba ficando semelhantes, né? Assim, a convivência, né? E agora a gente trouxe o Chico, tem 2 meses, que é um cachorrinho, para somar, né? Pra gente. Que legal. Obrigada pela oportunidade. Gente, a gente vai trabalhar, são 2 horas que vamos trabalhar aqui. Vai ser uma coisa bem legal. Né? A gente vai trazer alguns temas legais para vocês, vamos fazer uma explanação e vamos tomar um café aqui. A intenção é a gente trazer para vocês esse workshop de 2 horas, trazer um pouco para a gente revolucionar um pouquinho o relacionamento de vocês. Tá? Então agora eu vou deixar a dona Japa falar um pouco. Né? Ela vai falar agora sobre relacionamento saudável e próspero. Né? Então, o que
você, mamãe? O que é um relacionamento saudável, próspero, harmônico, né? Então, na nossa vivência, eu compreendi que quando a gente olha para os nossos pais e temos as bênçãos, né? Na época do nosso namoro foi muito turbulento, porque a minha família não aceitava o Cláudio. Então, o que aconteceu? No meu interno, isso gritava, porque eu amava ele e tinha uma coisa errada na família. E aí eu sentei com a minha mãe, falei, mãe, se vocês querem que eu case com um oriental, eu acho que eu nasci no lugar errado. Eu nasci aqui, não nasci no Japão. Então eu tive uma conversa muito franca com a minha mãe. Minha mãe já conhecendo o Cláudio. Aí ela respirou, ela falou, não, é verdade, o Cláudio é diferente, né? O que você está falando tem, né, sentido, porque você realmente está com um sentimento de amor. E para mim hoje, eu entendo que isso é uma bênção. Foi uma bênção. Então, depois desse dia, a família sim, né, os tios, os primos ainda continuaram lá negando o Cláudio. Mas para mim, estava tudo certo, porque eu já tinha o bênção da minha mãe. Não tinha bênção do meu pai, porque meu pai ainda estava no Japão, né? E a família inteira, né, ficava as famosas fofocas, né? Então acabava dando um certo atrito. Mas isso não, a gente não deixou se abalar por conta dessas. Teve, né, o caso do meu primo lá, né? Mas assim, foi muito. O que segurou nós dois foi o que nós dois sentíamos um ao outro. Né? E isso é muito importante. A gente entender o nosso sentir. Porque quando a gente absorve o externo, a gente está deixando de ser nós mesmos. E quando meu pai chegou do Japão, eu tive uma conversa com ele também. Eu falei, pai, não entendo o que vocês querem. Né? Naquela época eu não entendia, hoje eu entendo, porque hoje eu tenho os meus tios, né, que são casados também com outras descendentes. Tenho 3 tios. E eu compreendi por que eram afastados da família. Porque naquela época já tinha, né, uma certa restrição. E nessa minha geração de netos da minha avó, eu fui a primeira a abrir a porteira para fazer um casamento, né, com estrangeiro. Então tudo aquilo que minha família já sentia, né, os meus tios já sentiam lá atrás, eu vim carregando. E hoje, com essa compreensão, eu tomei força, fiz, levantei a bandeira da família, consegui fazer as confraternizações da família, né? E foi assim uma experiência fantástica de compreensão e unidade da família, sem julgamento, sem exclusão, né? E isso trouxe sim uma harmonia pra gente, né? E eu falo que a prosperidade faz parte dessa harmonia, porque é o bem-estar. Quando a gente está bem, tudo flui. A vida financeira, é tudo interligado. Né? E uma experiência que eu aprendi, a aprendizagem. Então, eu cheguei na casa do Cláudio, namorando, né? A minha sogra chegou e começou a me abraçar, me beijar, me perguntar como é que estava, se precisava de uma coisa, e para mim era estranho. Só que com a convivência eu comecei a gostar disso. O que eu fiz? Eu, por minha livre espontânea vontade, levei para meus pais. Falei, isso é bom. Aí eu levei beijinho e abraço para minha mãe. Aí ele começou a abraçar minha mãe também. Até o ponto da família falar, né? Não, o Cláudio, a Cris, tava cuidando do Cláudio, tá de olho da tua mãe. Falei, não tá não. Imagina italiano, né? Que a gente se toca, se beija, se abraça e chega numa cultura totalmente diferenciada que é a japonesa, que é uma cultura fechada, é uma pessoa reservada.
em você realmente fazer aquela coisa de italiano, né? Beijar, abraçar. Então, realmente, e outra coisa, né? Eu gostava muito de estar no meio das mamas, né? Em casa a gente tem esse costume, os maridos ajudarem na cozinha e tal. E no Japão não. Então as mulheres ficam de um lado, os homens ficam de outro, né? E aí, quando eu estava ali, às vezes, na cozinha, ajudando, vendo se estava precisando de alguma coisa, eu era interpretado de uma outra forma. Eu estava ali aliciando as mulheres da família. Só que para mim é uma coisa extremamente normal. E aí, beijar, abraçar. Então, o choque cultural e a pressão em cima do preconceito mesmo do italiano, né, daquela diferente, né, era uma coisa assim. Só que para a gente não deixou, assim, um contexto geral, eu não entendia, mas a gente também não chegou a se abalar com aquilo. Né? A gente sabia que tinha um preconceito, as famílias ali, tinham pessoas da família que faziam questão de mostrar aquele preconceito, né? Eram incisivos, inclusive, com relação a algumas coisas, situações, por exemplo, onde eu estava, não estava, fazia questão de passar pelo ambiente, mostrar que a pessoa que ela passou, mas ela passava para não cumprimentar. Então, assim, aonde eu estava, faziam questão, se eu chegasse no ambiente, eles faziam questão de sair dali. Então, é coisas assim que, tudo bem, aconteciam, são preconceitos, mas e aí? E o nosso relacionamento saudável? O que importa mais? É o externo ou o interno? Então, essa questão do saudável, né, a gente trouxe muito para a gente. Com a imaturidade, porque a gente também, 20, nós casamos com 20 anos. Eu casei com 20, a Cris com 19. Na época que a gente casou, a gente precisava ter autorização dos meus pais para poder casar. Então, quem foi assinar no cartório foi a dona Marisa, ainda que foi assinar no cartório, que já era emancipada. Então, olha o tamanho disso. Né? Então, realmente eram pessoas imaturas, brigando aí no início do relacionamento, né? Com tudo e com todos. Nós aqui, inclusive, tendo os nossos conflitos, né? Porque era de um jeito, eu era de um jeito, acostumado de um jeito, acostumado de outro. Então, realmente, a gente caminhou por esses 24 anos de casado, realmente fazendo um nível tolerável do relacionamento. Isso eu acho que é interessante de pontuar. Literalmente o yin yang, né? O que eu tinha de liberdade antes de casar, ele tinha lá uma cordinha. Exato. Exato. E aí, já passando para um outro tema, né, que a gente vai falar agora da harmonia conjugal, né, como que foi isso? Né? Por que a gente está falando primeiro da relacionamento saudável e próximo? Né? Porque, primeiro, foi a base, olha o conflito. Então, se a gente for prestar atenção no conflito, não era para a gente estar casado de jeito nenhum, em todos os aspectos. Porque logo depois, nisso, veio uma questão ali seríssima, né? De uma saúde minha, eu tive um problema de saúde, eu fiquei paralisado ao esquerdo inteiro, eu não andava, tive problema de pulmão, tive problema no coração, tive problema no rim, paralisei o lado esquerdo inteiro, isso em 2001. Né? E se a gente voltar um pouquinho atrás ainda com relação à prosperidade, ao relacionamento saudável da gente, né? Como que a gente podia se habilitar e conversar se a gente nem se conversava naquele início? Né? A gente tinha uma química muito forte. Né? Eu tinha ainda uma questão muito séria, né? Que era aquela não, porque a gente, antes da gente casar, né? A gente teve um embate. Eu pedi ela em casamento, ela falou não. Então, mas o não que ela falou, a gente entende hoje no contexto. Né? Mas para um jovem de 19 anos escutar um não na lata, né? Então até nisso era para a gente não estar casado. Então, o que a gente fala? Vale a pena estar casado. Porque olha, se eu fosse pegar aquele limão e não experimentasse daquele limão, né, e não fizesse limonada daquilo, não era para mim estar com um relacionamento saudável com 24 anos hoje. Né? E aí, a harmonia conjugal. Vou falar para o seguinte, quem que era o Cláudio, né, até 2009? O Cláudio até 2009 era uma pessoa extremamente ignorante. Né? Eu não tinha tato com as pessoas, eu não tinha trato. Parece impossível hoje olhando e me conhecendo. Né? Mas eu era extremamente, não era violento no nível físico, mas no verbal era muito afiado. Né? Porque eu aprendi desde cedo a me defender de certas coisas. Eu sofri bullying na escola, então eu já fui muito gordinho, né? Então eu já tive um certo preconceito, né, das pessoas comigo. Então, aonde que eu era afiado no violento? Na fala. Então a minha forma de defender era no verbal. Né? Então, e fora disso, outro fenômeno muito interessante que aconteceu, quando eu casei com a Cris, foi o seguinte,
Como eu não tinha liberdade na época, né, de solteiro, porque a dona Marisa não me deixava fazer as coisas, eu como homem, por exemplo, eu tive um evento, uma festa de 15 anos de uma paquera anterior da Cris, que eu tive que sair correndo lá no clube em São Paulo, lá embaixo da avenida, porque eu tinha combinado com ela que meia-noite eu tinha que estar em casa. Porque ela falou que meu irmão não ia sair, então eu tinha que estar cedo em casa. Eu larguei na hora da valsa, da paquera, que ela está fazendo 15 anos, eu tinha que sair correndo de lá. Os pais não, a gente leva, eu falei com a minha mãe, palavra a palavra, ela vai dormir. E eu larguei lá. Resultado, não precisa nem dizer que aquele relacionamento não deu certo depois daquilo. Né? Porque larguei e vim correndo. Então, esse era o nível de controle da dona Marisa em cima de mim. Né? E aí eu chego, casei, olho para a chave do carro, casa, mulher em casa, vou para balada, velho. Vou para balada. Né? E aí o que eu fazia? Né? Eu usava dessa nova liberdade, né, para poder fazer aquilo que eu não tinha feito antes. Não no cunho de buscar mulheres na rua, mas simplesmente lá, tomar uma cerveja, ficar até tarde na rua, fazendo as coisas, porque a mulher estava em casa mesmo, então, né, não tinha que dar satisfação para ninguém. E aí você começa a entender os movimentos das coisas também que começam a fluir, porque, de uma certa forma, eu comecei ali a experimentar de coisas, de facilidades da vida, né, de que não estava levando para o meu casamento. Por quê? Às vezes, eu tinha coisas que eu não resolvia com ela e eu resolvia onde? No bar. Eu tinha coisas que eu não sentava com ela e não sentava com um adulto para resolver, como criança fazia o quê? Ia descontar na cerveja, ia descontar no cigarro. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Então, era muita coisa ali, questão da harmonia conjugal, porque eu fugia o tempo inteiro do quê? Como eu não tinha base, né, de relacionamento saudável, pelo menos eu não entendia o que é um relacionamento saudável, por conta do histórico dos meus pais, né, que sempre foi muito conturbado. Como eu não tinha essa base, o que aconteceu com o meu relacionamento? Eu não tinha base também para resolver os meus problemas. Eu também tinha um espelho, que eu vou falar depois, né, daquilo. Então, como que eu vou me relacionar, vou ter uma harmonia conjugal top, se eu não conheço o que é uma harmonia conjugal top? Eu não vejo nos meus pais essa harmonia. Eu olho para meus avós, tudo bem. Não enxergava isso para o lado dos meus avós maternos, porque os paternos sempre foram mais isolados. Então, como que era essa história? Então, eu não sabia como me relacionar. E por outro lado, quando a gente olha a questão do espelhamento, a Cris também não tinha, de uma certa forma, um relacionamento saudável com os pais. Né? Porque os pais também, desde manhã cedo na roça, né, ali, depois foram para o Japão, deixaram no Brasil, né, com os tios, também sofreu bullying. Então, quer dizer, sofreu. O primeiro ato que a Cris, quando foi os parentes dela fizeram, quando os pais foram para o Japão, a Cris tinha um cabelo, cortaram o cabelo dela já tinha. Então, rapadaço. Então, olha só o grau de coisas. Então, como é que eu, Cláudio, né, vou falar em harmonia conjugal se eu não conhecer a harmonia conjugal e o meu cônjuge também não tinha um exemplo de base sólida de harmonia conjugal? E aí, é isso que a gente fala para a questão da inspiração. Porque, do nada, como é que você vai construir um relacionamento saudável se eu não olho na minha história e não reconheço um relacionamento saudável dentro da minha história? E aí, como é que eu vou querer exigir do meu cônjuge um relacionamento saudável? Porque se nem eu me conheço, eu nem sei quem eu sou. E aí eu vou falar para ela, pô, você não me complementa, tá? Mas me complementa por quê? O que eu preciso? O que você precisa dar para mim? Eu estou olhando para você como meu pai, ou estou olhando para você como minha mãe, ou estou olhando para você como alguém que precisa me complementar alguma coisa? Então, quando eu olho para ela e coloco na pressão dela, falo, olha, você é minha mãe, e você tem que se portar como a minha mãe, o que eu estou fazendo? Ela jamais vai ser o suficientemente para mim. Porque a minha mãe só é minha mãe. E eu transfiro para ela este papel que é intransferível. Esse casamento, esse relacionamento harmônico jamais vai dar certo. Porque eu olho para ela não como minha esposa, eu olho ela como minha mãe. E ela também, quando olha para mim, precisa entender se ela está me olhando como um pai ou como um marido. E aí, isso é um problema seríssimo na questão do relacionamento saudável e na harmonia conjugal. Qual o papel que você está vendo? Aonde você está olhando isso? Quando você olha para minha esposa, você está vendo a sua mãe ou você está vendo a tua esposa? Você está vendo a sua companheira ou você está vendo alguém que tem que dar alguma coisa para você?
Então, neste contexto, né, eu vou devolver até a bola para a Cris, né, como que a gente vai fazer, para quê? Para a gente poder olhar ela como esposa, eu como esposo, e ali sim desenvolver um relacionamento saudável, olhando cada um dentro do seu papel, marido e mulher, não mais como filho, ou mãe, ou filha, ou pai, porque você nivelou os papéis, você tem harmonia conjugal, porque você vai falar, opa, peraí, você está falando isso como minha mãe, ou o quê? Você está me olhando como seu pai? Ok. Vamos definir os papéis aqui. Por que você faz isso? Você volta à harmonia de igualdade do casal. Porque tem outro problema maior ainda. Quando eu me coloco como pai da minha esposa, eu estou me colocando maior que ela. E aí, sabe o que dá? Merda. Por quê? Não tem como dar certo. Porque se eu estou me vendo maior, nós somos iguais. E aí tem uma passagem da Bíblia, né? Não é religioso aqui, mas por que foi tirado da costela de Adão? Porque nem assim nem embaixo, do lado. Então temos que caminhar, metaforicamente falando, nós temos que caminhar do lado da esposa, por quê? E o marido também, por quê? Não existe hierarquia entre casal, existe o bom senso, a linha do tolerável no relacionamento harmônico. Tá? Ser uma só carne. Ser uma só carne. Então continua aí já, para que você está falando. Estamos aqui falando ao nível do inconsciente. Então, quando ele fala de olhar para o pai e para a mãe, né, quando você está com o seu cônjuge, é o quê? Toda vez que você está incomodado, digamos assim, internamente, é porque você está olhando para uma pessoa que não é aquela pessoa que você quer que seja. E aquilo lá traz uma turbulência, porque dentro do nosso ser a gente tem a nossa identidade. Só que, como por exemplo, ele me olha como a mãe dele, mas eu não sou a mãe dele. Então, algo em nós dois não ressoa mais, não tem ressonância, porque ele está espelhando a mãe dele. A nível consciente, o que é? Na fase da infância, tem o modelo da mãe e tem o modelo do pai. E tudo que faltou nesse modelo, você quer que a sua esposa, o seu marido, te complete aquilo que faltou na infância. Né? Então, isso que traz no seu ser a compreensão por que a pessoa faz o que faz, por que sente o que sente. E às vezes não é aquilo que você, poxa, você se sente triste, magoado, com raiva. Por quê? Qual a real intenção daquilo? Porque lá no fundo, talvez a criança falando mamãe, papai. Mas você está casado com uma terceira pessoa, não está com mamãe e papai mais. Né? Isso tudo na nossa mentoria, né? A gente dá uma guinada, uma despertada nisso daí. Como que eu olho para minha esposa, né? E aí é o seguinte, uma das coisas que a gente sempre fala na mentoria é a seguinte, né? Como você se resolveu? Como você está olhando para você, dentro de você? É impossível você se relacionar saudavelmente com outra pessoa se você não se relaciona bem com você. É impossível. Porque tem a metáfora do transbordo. Quando você transborda, o que vem é por acréscimo. Então, se você está cheio de você, quando eu falo cheio, é no sentido de completo, se você se entende na sua plenitude, você não vai colocar pressão em cima do seu relacionamento. Quando você começa a entender quem é você, e você saber o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, você acaba transbordando. Então, quando a gente fala, inclusive na mentoria, é o seguinte, o quanto você conhece de você. E quanto mais você conhece de você, você às vezes pode entender por que eu sou tímido, por que eu sou extrovertido, por que eu sou às vezes, às vezes eu travo em alguma coisa, né? Ou por que eu sou espontâneo demais. Então, quer dizer, quando você começa a interagir e emergir na sua história, você resgata o quê? A sua essência. E aí você, por exemplo, você vai olhar essa questão que ela falou, mamãe e papai. Isso para mim foi uma coisa muito brutal. Quando eu tive esse contato, quando eu tive minha crise suicida,
O que eu estava fazendo? Eu estava querendo que o mundo desse o colo que eu não tive quando criança. Sabe quando ia acontecer isso? Nunca. Porque hoje eu sou um adulto de 44 anos de idade. Então como é que eu vou pedir para o mundo me dar colo se eu não sei nem se eu estou querendo ter colo? Então quando eu faço um resgate da minha criança interior e vou lá para dentro e falo, ó, criança, o que está acontecendo aí dentro? Né? O que eu posso fazer como adulto para a gente poder caminhar para a vida, para a gente poder exponenciar a minha vida daqui para frente? Né? Você vai olhar o seguinte, eu vou olhar para mim, vou entender o que eu estou chorando, vou entender o que a minha criança gravou lá no 3, no 4, nos 5 anos, né? O que ela escutou dentro do útero da minha mãe, né? Quais são as realidades. A gente pega aqui no Clínica, por exemplo, casos de pessoas que foram rejeitadas pela mãe. Eu fui um caso de rejeição da minha mãe. Né? Hoje a minha história é diferente, mas ela, naquele momento, naquele contexto, ela não poderia me ter e não queria me ter. Né? Só que houve um relacionamento, enfim, né? Houve todas umas groselhas que a gente acaba escutando quando era criança, só que isso, sem ela entender, isso me traumatizou. Hoje, vocês conhecem a minha mãe, vocês sabem o amor que eu tenho pela minha mãe. Mas, é assim, e aquela história que ficou lá atrás? Se eu não resolvesse essa história, eu olharia para minha mãe com um ódio mortal pro resto da minha vida. Não vou dizer que às vezes a gente não tem raiva da mãe, tem. Mas o quê? Quando eu me resolvo, eu tiro essa pressão interna, eu me potencializo para a minha vida. Porque eu vou olhar para a minha criança, eu vou resgatar aquele choro lá de dentro, vou dar o que essa criança precisa, e aí que eu falo, que a gente joga uma bomba nuclear dentro da gente. Porque daí é o seguinte, não tem mais motivo de eu ficar contando historinha triste para ficar preso lá atrás. Eu vou exponenciar a minha história. Eu me conecto no meu resgate e me impulsiono para uma nova realidade. Então, eu me resolvendo, eu consigo ter novas clarezas da minha vida. Aí eu vou começar a recontar a minha história. Ou seja, será que foi aquilo mesmo que aconteceu? Por exemplo, eu falei a história da minha mãe, ela me rejeitou. Se eu ficasse com a historinha, não, ela me rejeitou, tudo bem. Mas depois, eu fui buscar a minha história, eu, por exemplo, descobri que eu sou um gênio sobrevivente, que eu tinha um problema lascado de não pertencer, porque eu sentia falta do meu irmão, eu me procurava pelo meu outro irmão, mas era por conta do meu irmão gênio, que não nasceu, que não vingou. Então, olha a quantidade de história. Se eu não me conhecesse, eu ficava jogando a responsabilidade das minhas frustrações para o mundo. Hoje não. Hoje eu não faço mais isso. E hoje, inclusive, eu tiro a pressão de quem? Da minha esposa. Porque ela não tem culpa de nada. Pelo contrário, ela me complementa. Ela me complementa. Naquilo que eu já sou bom, ela me complementa. Naquilo que eu não sou bom, ela me ensina. Não é melhor do que eu preciso tomar de você? Então, até tomando desculpa o seu tempo, né? Mas vamos lá. A gente fala em qual é o desafio. Então, o que eu dentro que eu tenho que resolver? Qual é o meu desafio interno? O que eu tenho que buscar dentro de mim para que eu possa exponenciar a minha história? E puxando o gancho, né? Essa história do gêmeo, dele ser gêmeo, o evanescente, né? Que o sobrevivente, é engraçado porque depois que a gente passa um trecho de um estudo, a gente compreende por que tudo ele compra em par. Tudo que ele faz é em par. Tem que ter, se ele pega, por exemplo, um sabonete no mercado, ele pega 2. Ele vai lá no pão, pega sempre número par. 4, 6, 10, tudo par. E é inconsciente. E vai em tudo. Em tudo é parzinho. Vai comprar flor? 2. E é inconsciente. Quer dizer, se eu não soubesse a minha história, né, hoje ela sabe o que está acontecendo. Então, ela não me xinga mais. Ele me xingava quando eu ia no mercado, pegava uma cenoura, um pimentão, porque pimenta eu uso como tempero, né? Eu pegava um só e ele, um só, e ele ficava até constrangido de pegar um só e ter que passar no caixa um só. Não, é um só que eu preciso. E para mim não, falta algo, entende? Mas agora que a gente sabe o que aconteceu, eu não fico mais bravo com ela e ela também não fica mais brava comigo, porque... Veja, eu estou buscando algo que é impossível de superar. Mas o que é isso? Inconsciente. Então hoje, quando eu vejo meu gatilho, eu falo, opa, peraí, deixa eu respirar, porque é o gatilho do quê? Do irmão que falta. Então, é muito interessante isso. Quando você resgata a sua história, você tira a pressão, inclusive, do seu cônjuge. Então, o quanto que você conhece de você? Né? Eu sempre falo isso também nos treinamentos, nas mentorias, do filme Lucy. Né?
que é aquela menina que é injetada umas drogas dentro dela, aí ela toma um chute, que aquela droga começa a ampliar a consciência dela até ela chegar no 100%. O que eu digo como metáfora, aquele filme Lucy é exatamente o que a gente precisa fazer com o nosso autoconhecimento. Quanto mais você conhece de você, quanto mais você conhece da tua história, mais você se potencializa, mais você se projeta para uma nova vida, para uma nova realidade. Então, hoje, eu comecei desenvolvimento humano em 2009. Olha a expansão que eu tive de 2009, quando eu não me relacionava com ninguém, até hoje. Eu não tinha relacionamento saudável com ninguém. Ninguém. Por quê? Eu procurava alguém para suprir a necessidade do meu irmão, de uma forma inconsciente. Só que eu sufocava as pessoas. Era sufocante. Só que para mim, cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Inconscientemente. E aí eu estou fazendo no meu relacionamento? Você é meu irmão. Você tem que tratar, você tem que ser meu brother, que nem meu irmão. Já viu que não dava certo. Então, quer dizer, eu delegava para os outros aquilo que era uma coisa minha. Né? E jogava pressão nos outros era uma coisa que era minha. Então, a harmonia conjugal vai dar certo? Tudo, a gente tinha tudo para dar errado por conta disso. Tanto que em 2009 foi o nosso funilamento de gatilho estressante de divórcio. Em 2009 nós chegamos no nosso ponto de realmente um olhar para cada outro e não ter mais condição nenhuma de estar junto. Nenhuma. E aí eu fiz uma coisa tão feia. Né? Eu fiz uma coisa tão feia. E eu conto para. A gente não conta com peso, né? Mas é para ilustrar a coisa. A gente tinha uma festa de família. Era, acho que noivado, né? E, enfim. Claudião naquela época enxugava todas, né? Gostosão. E a gente estava em crise. Não preciso dizer que nessa festa foi quando o Cláudio deu show, né? Deu show para a família inteira. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Eu estou olhando aqui para os desafios e já entrando no outro tema. Né? Por que eu estou falando isso? Gente, essa mulher foi a santa. Porque eu, como eu falei para vocês, eu era animal, eu humilhei ela na frente de todo mundo. Humilhei, acabei com ela. Acabei. E bêbado aí na fazenda, aí eu vou embora, pega carro, ia voltar para Mogi, dirigindo bêbado, tentar fazer a coisa do meu carro, mas foi uma festa na família. Né? Aquela coisa que a gente não se orgulha de fazer. É assim, mas olha o grau de doentia, né? Olha o grau de brutalidade da pessoa. Eu conto hoje, né, como eu era assim, não sou mais assim. Né? Quando o autoconhecimento eu entendi, isso que é legal, né? Quando eu entendi o que eu estava fazendo por mim e para os outros no primeiro treinamento que eu fiz na minha vida, eu saí realmente, o treinador jogou uma bomba atômica dentro de mim e eu saí de lá uma outra pessoa. E aí, por 30 dias, a Cris não me reconheceu de quando eu voltei do treinamento, de tão profundo que isso foi dentro de mim. Por quê? Eu ouvi o quê? As minhas sombras, o que eu estava fazendo com as pessoas que estavam lá. Ainda não tinha conhecimento com meu irmão gêmeo, das coisas, mas eu entendi o quê? O que eu estava fazendo, o estupro psicológico que eu estava fazendo com quem estava do meu lado. Então isso foi potencializado demais. Né? E aí dali eu troquei o passo e a gente foi para uma nova realidade de relacionamento. Ela ficou 30 dias achando que eu tinha apontado. Porque eu mudei da água para o vinho. Por isso que eu falo, eu acredito no casamento, eu acredito que a gente se conhecendo, a gente se conectando, entendendo a nossa história, né? É possível sim você ter um relacionamento saudável. Né? E aí, a Cris, eu lembro que, e ela assim, eu cheguei tentando resgatar o casamento e tal, falei, puta, que saco, né? Vamos tentar resgatar aquela dignidade, né? Aí foi, foram 30 dias, eu tentando, né? Reconquistar o que eu tinha jogado fora. Foram 30 dias árduos, até que ela participou do treinamento. Daí ela falou, puta, se o Cláudio passou por isso, conta aí. Alguma coisa de boa iria acontecer, porque ele estava realmente novo, estava um novo namorado. Então eu acreditei naquele treinamento e fui. Né? E lá realmente renasci. Né? Renasci com um propósito e uma identidade de vida, era eu. Eu renasci sendo eu. Eu vou fazer uma dinâmica rapidinho. Você que tá querendo fazer dinâmica? Tá doido pra fazer dinâmica? Respire fundo, relaxadamente, confortavelmente. Vai conectando com o seu coração.
vou falar uma frase e a partir dessa frase virão na sua mente palavras e sensações. Não precisa falar o que vai vir, apenas acolha. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Respire. Eu sou. Eu sou. Respire. Voltando. Os olhos. E aí? Vieram palavras? Sensações? Talvez positivas, talvez negativas. Tá tudo bem. Então, dessas palavras, dessas sensações que vieram quando a gente fala eu sou, o que de fato é o eu sou? Será então as palavras que foram acolhidas quando a gente era criança? Você é. E era alguma coisa? Você é. E quando vem a palavra você é, às vezes ela tem uma autoridade de quem veio. E a gente acolhe como verdade. Só que é a verdade daquela pessoa que falou. Aí tem o espelhamento. Nem sempre o que a gente fala condiz com a pessoa que está escutando, condiz com o que é da nossa essência. Então, eu estou falando parte do julgamento, dos rótulos. Então, quando a gente fala que a palavra tem poder, sim, ela tem poder. Então, se a gente está numa vida flutuando entre o negativo e o positivo, aonde nós estamos olhando? Para quem somos ou para quem disseram que somos? Então, quando a gente passa por um treinamento que mostra isso, que não importa as palavras que chegaram para a gente, mas a gente tem na essência a luz e a sombra. Então a gente para de culpar e pega a responsabilidade daquilo que a gente é, do que a gente faz de fato, por que faz, sente, porque nós fizemos, com a consciência que nós tivemos. Então, quando a gente fala da lei do espelho, é isso. A gente emana, tudo que a energia que a gente emana volta pra gente, positivo ou negativo. Só que enquanto a gente está no automático, no inconsciente de papai e de mamãe, a gente está sem identidade. Então, tudo que chega pra gente é normal. Mas esse normal, muitas das vezes, traz o sofrimento, a
as mágoas, as tristezas, porque não é do nosso ser. Nós estamos contaminados. Então precisamos entender, precisamos chegar à nossa essência para a gente de fato falar, sou eu. É a minha culpa. Dentro desse movimento, eu queria sugerir para vocês a seguinte situação. Como a Cris fez uma dinâmica, e essa dinâmica do eu sou é muito forte, assim, a gente fez uma forma bem resumida só para vocês experimentarem isso, né? A gente aprofunda isso em outros treinamentos e outras coisas, né? Em outras passagens. Mas veja, se você entender que o que te falam, eu sou, né? E você compra isso com verdade, imagina assim, já existem estudos científicos do poder que tem a sugestão pai, mãe, professores na vida da gente. E aí, olha que interessante isso. Lembra quando a Cris falou para mim, o Cláudio vai lá no supermercado e vai procurar sempre dobrado? Né? Olha só como que a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso relacionamento saudável. E se vocês entenderem isso, vocês vão fazer o relacionamento de vocês ir para um outro nível. Se você olha para a tua esposa como sua mãe, o que ela fala para você vai ser exatamente a mesma forma que era sua mãe falando para você. Se você coloca ela como sua mãe e ela fala as coisas, ou dependendo da forma que ela falar, para mim, o que vai acontecer? Eu vou olhar uma autoridade de mãe em cima de mim. Então aquilo que a minha esposa está falando, ele não vai entrar como esposa, vai entrar como uma mãe. Você não presta para nada, marido. Quem está falando? Tá bom, mãe, não presta para nada. Olha o comando direto que você está dando para o seu marido. Você não sabe fazer nada direito. Você não sabe fazer nada direito, mulher. O que você está fazendo com a tua esposa se você está se colocando no papel de pai? E ela está te vendo como pai. Programação realizada com sucesso. Cadê a harmonia do casal? Vai para o espaço. Porque dependendo do papel, dependendo de onde você se coloca e da forma que você se coloca, por isso que a gente faz o movimento. Toda vez que eu estou olhando para a Cris como minha mãe, o que você faz, Cris? Movimento? Eu sou eu. Eu sou sua mãe. Eu sou Cris. Não sou sua mãe. Eu sou sua esposa. E é o que você faz. Você tira o seu companheiro do quê? Do automático. Você traz ele para o estado presente e fala, opa, é verdade. Verdade, não estou olhando para minha mãe. Então, aquela programação que foi feita, perde a força. Porque você não tem indução direta do papel de mãe. Você está como. Lembra que eu falei para vocês no início, na igualdade? Da sintonia do casal, que tem que estar do lado do outro? Se eu me coloco a maior, toda a programação que vem daqui, ela programa direto aqui. O que eu vou fazer? Cada vez mais eu vou me afundar. Porque esse cara tem poder sobre mim. Então tudo isso que esse cara fala, isso aqui é verdadeiro. E com força porque eu estou olhando ele com meu pai ou com minha mãe. E o que você faz? Você se afunda cada vez mais. Porque não está se respeitando o espaço do companheiro. É sua parceira, não é sua mãe nem seu pai. Então, olha que interessante isso. Só para vocês verem como uma coisa simples, uma coisa que parece que não é nada, como que isso influencia na vida de vocês. Como que pode influenciar no relacionamento saudável do casal. Né? E é uma coisa simples, falar, não, imagina, testa. Experimenta para você ver. Fala, opa, o Silvio escuta bastante falar isso. Eu não bato tambor para doido. Eu não bato tambor para doido. Por quê? Cara, eu não vou levar coisa que é sua para casa. Se resolve você lá. Se você se resolveu, beleza. Então eu vou ver se aquilo está na minha lista de compra do supermercado ou não. Que eu sempre faço uma metáfora. Eu vou sair da minha casa. Eu tenho uma listinha de compra que eu vou fazer na rua. Agora, se as outras pessoas colocam outras coisas no meu carrinho, cumpre a minha responsabilidade de filtrar se aquilo é meu ou não. Se aquilo não é meu, eu não vou levar para minha casa. Quando eu falo minha casa, é meu inconsciente. Eu vou falar para o meu inconsciente, olha, isso aqui não é meu. Esse pacote não vai ser entregue ao destinatário, porque não vai para o meu inconsciente. Por quê? Eu sei o quê? Eu sou. Se eu sou, eu sei se aquilo é meu ou não.
Eu não sei se a pessoa está projetando em mim uma frustração dela ou não. Então eu olho para minha esposa e falo, ó, então, né? Precisamos conversar. Porque não dá. Tem casais que na mesma idade já são avós e tá chamando o esposo de pai, esposa de mãe. Isso. Olha a confusão. Papéis. Não vai fazer nada. Não. Experimenta colocar no devido lugar para você ver como o relacionamento vai para outro nível. É só a gente observar como é que um chama o outro. Geralmente os avós chamam, né, a minha sogra ainda costuma chamar a mãe dela de vó, né? Todo mundo chama ela de vó, então é a mãe dela, mas ela chama de vó, né? Então, fica. Vou falar uma coisa rapidinho, porque senão a gente vai explodir. Vai estourar o horário. Só uma coisa que eu quero falar para vocês também com relação a cobranças, tá? Isso é extremamente importante também. Não existe certo e errado. Isso é um pressuposto da programação linguística. Também é uma outra coisa extremamente importante para o relacionamento. Porque isso aqui cria-se cobranças em cima disso. Tá? Cara, se você fez aquilo que você tem convicção, que é o seu melhor, você tem os recursos que você tinha, e você fez isso dentro do pressuposto da PNL, eu fiz o melhor que eu tinha dentro daquilo que eu conhecia. Portanto, não adianta você, depois de 2 anos, ficar olhando para trás, se arrependendo daquilo que você fez. Porque hoje você tem a consciência daquilo. O que aconteceu no passado, eu gosto de dizer o seguinte, o bom do passado é que ele já passou. O bom do passado, claro. Né? É uma experiência. Agora, eu posso levar essa experiência para o lado positivo ou para o lado negativo. O que eu falo? E não existe certo e errado, existe apenas um resultado. E como eu olho para esse resultado, vai dizer totalmente como que vai a minha vida. Eu posso olhar um resultado, por exemplo, olha só, se eu chegasse em 2009 e continuasse, fiz o treinamento de alto impacto lá, mudei minha vida. Mas eu continuasse contando historinha triste para minha esposa, o que adiantaria fazer aquilo? Se ela fizesse o treinamento, ela voltasse para trás e continuasse amargurando tudo aquilo que passou, o que adianta? Porque hoje nós temos uma consciência, lá atrás nós não tínhamos. Então, como que eu vou cobrar algo que eu não tinha consciência? É um resultado. Então, não tem certo e errado, tem um resultado. Então, dentro desse resultado, ou eu aprendo, ou eu exponencializo. O que eu posso tirar? Eu posso ganhar com esse resultado, ou posso aprender com ele. Então, quer dizer, esse resultado, de toda forma, ele está ao meu serviço, porque eu estou ganhando com ele. Então, você está certo ou está errado? Não, temos um resultado. Agora, o que nós vamos fazer com esse resultado? O que eu posso potencializar com esse resultado? Então, fica a dica também, porque isso também é uma outra coisa que bate direto com casais, tá? Você está certo ou está errado? Não, o que a gente pode aprender desse resultado? Isso aconteceu, tá? Dentro disso que aconteceu, o que a gente pode aprender com isso? De uma forma saudável. Porque tem uma outra dinâmica que fala, o adulto resolve o problema, a criança cria problemas, o adulto resolve. Então, toda vez que você está ali patinando e não quer resolver alguma coisa, você se pergunta, eu estou no meu adulto ou estou na minha criança? Eu preciso resolver isso. Mas eu tenho... Tá, quem está falando sobre isso? É a minha criança, chiquenta, que está lá dentro chorando, está aqui esperneando para alguma coisa, ou é meu adulto que está precisando resolver? Se eu estou no meu adulto, eu vou sentar como que eu, como adulto, resolvo esse negócio. Eu chego para ela, como que eu vou resolver? Separada com você. Ponto. Como adultos. Sem cobrança, sem temperamento, é isso. O que a gente pode resolver? E aí, você vai conversar com alguma coisa. Ontem mesmo, a gente estava fazendo treinamento, tá? Um olha para o garoto, tá? Respira. Tem os 3 R's. Relaxe, releve, reflita. Antes de tomar qualquer decisão importante. Porque eu sou ainda, né? Eu sou uma bomba relógio, né? Então aquele lado, às vezes, até a forma que eu falo, às vezes eu até estou falando isso no fórum, os amigos meus lá da hipnose, né? Eu sou assim, né? Eu sou, quando eu inflamo, mas não que eu estou brigando nem nada. É o meu jeito de ser, né? Agora, às vezes intimida a pessoa, então pera aí, respira, volta para casinha, né? Bichinho, volta, vamos começar de novo, do zero, né? 3 vezes 1 voltando. Né? Então, isso é maturidade.
do seu relacionamento saudável. Saber o momento, quando você se autoconhece, você fala, opa, peraí, desculpa, passei de um ponto, deixa eu voltar aqui de novo, né? Vou voltar para casinha, ó, deixa eu descansar um pouquinho, deixa eu abaixar a temperatura, porque eu elevei demais, e já volta no assunto. Isso é ser adulto. Agora, se ela está na criança, pronto, já começa ali, já começa ali. Então, o quanto que eu posso resolver, o quanto que eu posso ser o eixo do meu relacionamento. Né? Vou fazer uma dinâmica com vocês, já que a gente está programado, mas aqui vocês vão dinâmica, eu quero fazer a minha também. Ó, eu quero expor, vou fazer uma coisa para vocês. Eu vou dar. Você é o número 1, você é o número 2, é melhor fazer no tempo, é diferente. Você é o número 1, você é o 2, você é o 3, você é o 4. Levanta. 1, você é o 1, você é o 2, você é o 3, você é o 4. Certo? Tá. Respira. Fecha os olhos. Respira. Vai se conectando com esse número. Vai se conectando com esse número. Pode soltar as mãos, fica relaxado. E perceba que você vai do nada, vai começar com uma vontade dentro de você a fazer algum movimento. Vai tomando esse sentimento. Isso. Em 3, 2, 1, vocês podem abrir os olhos e se localiza aqui na sala. Pode andar, caminhar, fazer o movimento que vocês quiserem aqui dentro da sala. Sente no corpo devagarzinho, movimentos sutis, devagar, bem devagarzinho. Pode andar, se quiser andar, pode andar, fica à vontade. Acha o seu lugar na sala. Devagar, bem sutil. Percebe que alguma coisa vai acontecer devagarzinho, sutil, bem sutil. E aí você procura o seu lugar na sala. Se sentindo presa? Se você está presa, tudo certo. Está tudo certo. Faz o movimento que você achar que deve fazer. Sinta no seu corpo, qualquer coisa, sinta no seu corpo. E aí você procura seu lugar. Pode deixar. O que vai acontecer aí? Como que é para você? Pra mim, me sinto presa. Vamos fazer um movimento agora. Fecha. Aí tá bom. São 3, né? Eu quero que você não fique nada. Só olha. Fica olhando. Observa. O que acontece agora com você? Presa. Tá. O que mais? Só. Só? O que você sente? Eu vou dar um abraço nela. Braço? O que você sente? Tá tranquilo? E você? Você quer dar um abraço nela? Eu quero. Para você dar um abraço, como que você Receberia. receberia? Dá um abraço. Vamos ver você vai ser. Bom. É isso que ele quer. Olha só. Pode soltar. Pode soltar. Olha que interessante. Essa dinâmica, alguma coisa diferente aconteceu já que é do campo, tá? Eu fiz um movimento de constelação. Você era vítima. Por isso você estava. O gozado que ela era agressora.
Você era o salvador do sistema. E ele só observa. E ele falou, só estou observando. E ela está travada ali. Como que é você saber agora esse papel? Não tem nem palavra, né? Porque se ela era minha agressora, ela ia me agredir. E ela escolheu um pra mim. E quem estava ali pra me ajudar não foi minha ajuda. Como que é para você agora saber desse papel? Eu acredito que a gente pode oferecer amor no lugar da agressão, né? E para você? Como foi saber disso agora? Muito conforto. E para você? Acho que cenário assim de vamos dizer assim, de ajuda, de amor, né? De amor. Olha, vou fazer de novo, um outro movimento com vocês. Gostaram do primeiro? Sim. Interessante, né? Então vamos lá. Volta ao lugar. Volta ao lugar, solta isso. Percebe como o corpo da gente fala. Se conecta com a emoção do corpo. Entende? É um sentir diferente. Quando ela fala que ela se conecta com não conseguia sair, quer dizer, ela estava já no papel de vítima. Estou travada aqui, eu preciso, né? Não consigo, não tenho força, né? E talvez, olha que interessante o movimento. Quando você se põe no papel de agressora, para você não estava agredindo ela. Você queria dar, mas ao mesmo tempo, isso para ela, travava ela aqui. Eu vou receber, entende? Mas você se sentiu confortável recebendo? Na hora que ela falou sim, mas antes disso não. Entende? Então, a tua postura como agressora, para ela poderia ser sobrecarregada. Mas ela estava travada aqui. Entende? Para você estava com uma boa intenção. Mas como que ela estava recebendo essa boa intenção? Então, olha só, estou falando isso para vocês entenderem o relacionamento do casal. Às vezes você está na boa intenção, querendo acolher isso aqui. Só que essa daqui, às vezes, ela está coada, ela está presa naquela realidade. E como é que você fala para ela, olha, eu vou te abraçar e vou chegar? Por isso que eu coloquei vocês de frente, para ver como é que é um olhar para o outro. Então veja só, quanto na vida da gente a gente não passa por esse papel? O teu cônjuge, você não sabe o que está passando internamente dentro do seu cônjuge. Para ele, o que você está fazendo é um ato agressivo, talvez. E mesmo que você esteja na boa vontade de ajudar, para ela, na dinâmica, não é isso que está acontecendo. Ela está vendo isso como um ato de agressão ou como um outro ato. Primeiramente foi esquisito. No segundo momento, para ela foi uma coisa acalmante. Para você, que era o salvador da pátria ali, você ficou, opa, o que eu faço? O que eu faço? Porque você não estava entendendo nada. E ele observando, eu só observo. Olha só como está tudo certo, eu só estou observando. Então, quer dizer, ele, se eu fizesse qualquer movimento diferente ali, ele pode sim, para defender. Entende? Então, olha como uma coisa é louca, sistêmica. Entende? Gostaram do movimento? Sim. Vou fazer mais um? Vamos, como estão vendo? Não, melhor não, vai dar uma história lá. Vai estudar lá? Gostaram? Vamos sentar então? Sim. Veja, isso é um movimento só para vocês verem vítima, agressor e perpetrador. Esse movimento, quando tem pessoas que estão ali, né, mais agressivas e tal, esse movimento sai até curvado se você não segurar na frente. Tá? Porque a pessoa se conecta com o papel e eu faço velado para a pessoa justamente não saber o que ela está representando ali. Eu podia chegar para ela, vítima, agressor, salvador e observador. Dá o papel dele, ligar o papel na lata. Aí a coisa vai ser mais potencializada ainda, porque o seu consciente é pau inconsciente e fala, agora vamos para a treta. Entende? Mas o inconsciente, como eu dei o papel velado, a coisa flui de uma forma diferenciada. Mas essa reflexão, o que eu estou fazendo agora? Uma outra coisa falando desse movimento. Tá? Que são as questões das ordens. Hierarquia, pertencimento, dar e receber. Quando eu faço esse papel, esse movimento sempre, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu ponto. Veja, eu coloquei vocês de frente. Quando você estava lá e vocês estavam no canto, estava tudo parado. Quando nós fizemos um movimento em que a gente enquadrou e colocou a constatação um com o outro,
que esse movimento mostrou? A dinâmica de você encaixar as coisas dentro das suas ordens. Então veja, mas ali ficou encaixado, houve um acolhimento, sim. E para ele, que era o Salvador, foi bom quando as partes se chegaram num bom momento. E para ele estava observando, tá tudo bem, só estou observando. Agora, quando você se coloca no papel de pai e de mãe da tua esposa, aonde você está entrando? Nessa ordem, nesse campo. Quando você está olhando e coloca um filho no lugar da tua esposa, como que isso? É esse movimento que vai fazer. Pai, mãe e um filho, ou uma filha no lugar. Para vocês verem como que isso é. Dá para fazer 10 minutos. Quer experimentar essa brincadeira? Sim. Do campo? Então tá. Ó. Bom, se todo mundo estiver de acordo, eu quero. Sim, vamos levantar de novo, só para vocês entenderem como funciona. Pai e mãe, filho. Vamos inverter aqui, tá? Fica vocês dois aqui. Isso. Agora, fecha os olhos. Fica um de frente para o outro. Fecha os olhos. Quer ver como é que vai funcionar? Presta atenção. Ó. Fecha os olhos você. Fala para ele assim. Você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente. Você não vale nada. Você não vai nada. Eu não quero você perto de mim. Eu não quero você perto de mim. Você é o filho, fecha os olhos. Se eu só quero filho. Se eu só quero filho. Só para isso você serve. Só para isso você servir. Como que é você escutar isso? Como que é você falar isso? É ruim. Como que é você como filho escutar isso? É ruim? Vem cá. Vai um pouquinho para trás. Não posso. Vem pra frente. Isso. Logo assim. Mãe, eu tomo este lugar agora. Eu tomo conta de você. Eu tomo conta de você. Já que meu pai não presta pra nada. Já que meu pai não presta pra nada. Como que é pra você escutar isso? Acalma, alívio, segurança. Escutar isso do seu filho. Como que é pro filho escutar isso? Como que você sentiu isso? Sentir se protegendo, mas não é tão bom. Não é bom? Como que é pra você experimentar isso? Escutar isso? Bom, porque ele está no papel que era meu. Agora vem pra cá. Sente aqui agora. Agora você vai voltar no lugar do filho, sendo pai. Fala pra ele assim, pai, você não dá conta. Pai, você não vai conta. Que eu dou. Como que é escutar isso? É bom você está com sempre vai estar lhe protegendo, mas é uma coisa muito grande para ele tomar esse lugar. Essa responsabilidade de tomar conta praticamente de um adulto. Como que é Sendo você que eu escutar isso? teria que tomar conta dele. Você sente pra falar isso? Sinto que eu posso estar ajudando, mas não é o meu papel, né? Não é o meu papel. Samara, vem cá. Olha que interessante vai acontecer agora. Fecha os olhos. Fazendo todos os olhos fechados. Pode soltar a mão e relaxar. Solta a mão e relaxa. Solta a mão e relaxa. Relaxa. Só sente. Aí você vai falar assim, ó. Eu vejo a sua dor.
volta para o seu lugar. Filho, volta para o seu lugar. Pode ir para o seu lugar. Fala para ele assim. Marido, volta para o seu lugar. Marido, volta para o seu lugar. Fala para ela, filha, volta para o seu lugar. Filho, volta para o seu lugar. Eu sinto muito. Eu não sabia que você sofreu. Eu não sabia que você sofreu tanto. Sinto muito. Como fazer isso? Saber que Onde foi a perna? essa aqui foi embora. No chão. Ali no chão, firme. Afirma agora? Como que é escutar isso pela gente? Tá bom? Fala pra ela. Eu não sabia Eu não sabia que você se sentia assim. que você se sentia assim. Sinto muito. Sinto muito. Eu guardo você em um bom lugar no meu coração. Eu guardo você em um bom lugar no meu coração. Como que escuta isso? Tá bom? Como que é você escutar isso? Como você sente? Paz. E aqui você? Salada. Sente. Esperança, muita paz. 3, 2, 1, abre os olhos. Isso é um movimento, bastante. Eu não vou aprofundar por conta do tempo. Né? A gente tem aí, senão a gente não consegue dar conta de tudo que a gente quer dar para vocês. Né? Mas veja, isso é um exemplo prático de inversão de papéis e colocar os filhos no lugar da briga dos pais. Para a mãe é confortável colocar o filho no lugar, porque o filho sempre vai olhar o quê? A mãe vai conseguir ter autoridade com o filho para subjugar. Só que quando você coloca o marido no lugar do filho, o que você faz? Você não tem força. Então você traz o teu filho na frente do teu marido para quê? Você pode subjugar seu filho. Então, eu tenho um homem para te substituir. Então veja, isso é uma inversão de papéis dentro da harmonia conjugal muito comum. Por quê? Você está ali, não é o caso, tá, mãe? Eu só estou falando no sistêmico, que a gente fez para ilustrar. A gente colocou o papel bem, não é com vocês, mas a gente só colocou para ver como funciona sistemicamente a coisa. Então, você está aqui, você como esposa, tirou seu marido, colocou teu filho no lugar, para a esposa é confortável. Mas foi interessante a tua fala que você falou, mas eu sinto que isso é muito pesado para ele. Então, quer dizer, você sabe que você colocou ele no lugar errado, mas você, por um amor, uma forma em substituição ali, por amor, você fala, não, então eu deixo você nesse lugar. Porque quando você fala, filho, vai para o seu lugar, veja que ele ficou mais tranquilo, ele ficou mais leve no movimento. Né? E vocês, depois, entraram, quando um olhou para o outro e falou, olha, eu sinto muito, veja uma coisa, e para eles ficaram mais tranquilos. Porque mesmo a filha que eu coloquei aqui, né, eu coloquei a filha, por exemplo, já que a mãe está com relacionamento com o pai lá, a filha se coloca no lugar de relacionamento com o pai também. E olha que interessante isso. Estudo Bert Hellinger. Sabe os casos quando um filho faz sexo, os incestos, né? Filho com a mãe ou filha com o pai? É mais ou menos a mesma dinâmica que está acontecendo naquele relacionamento. Ou seja, a mãe se coloca indisponível e a filha, por amor àquele sistema, ela se serve ao pai. Isso é o estudo Bert Hellinger. Tá? O pessoal não entende. Mas sistemicamente, você colocando no campo morfogenético, você entende a força disso. Quer dizer, a filha se coloca ali em defesa do pai, ela se defende, porque já que a minha mãe está fazendo isso com o meu irmão, eu posso fazer a mesma coisa com o meu pai. Então, olha que intensidade que é isso. Né? E isso aqui é um movimento simples. Então, veja, por que a gente está falando isso? Hierarquia.
pai e mãe. Filho não é amigo, filho é filho, né? E no lugar dele. Porque o filho vai chegar no momento da vida dele que ele vai embora. E aí você vai olhar para a tua esposa, e quem que está lá do seu lado? Você não vai reconhecer mais a tua esposa, porque você deixou de conectar com essa esposa desde quando esse filho nasceu. Então, olha a importância desse movimento e a importância desse momento com a reflexão. Papéis, cada um no seu quadrado. Eu como esposa, eu como esposo, né? Eu como filho. Então, teve até um movimento interessante. Meu pai, quando voltou lá para casa, a minha mãe estava lá para decidir um negócio de televisão lá, com internet, essas coisas lá na casa. E minha mãe me chamou para resolver aquilo. Só que meu pai estava em casa. Né? E eu tomei uma patada sistêmica. E eu dei risada. Né? Porque o seu Luiz, com toda a delicadeza que ele tinha, falou: eu sou o homem da casa. Aqui quem manda sou eu. Eu falei: tá certo, tchau, fui embora. Tá certo. Né? E realmente ele está certo. Porque eu não tinha como intrometer nas coisas que era meu pai. É esse movimento que eu fiz, exatamente o movimento que está acontecendo com a minha mãe lá. Ou seja, meu pai estava por 2 anos fora tomando conta dos meus avós, quando voltou, ele é o homem da casa da minha mãe, não eu. Então, ele tem que assumir aquele papel. E eu jamais posso entrar naquele movimento. Porque aquilo é deles, não é meu. Então, olha o poder dessa dinâmica se você entender também a questão harmônica de casal e de filhos. Os filhos vão embora, mas o casal, eu e ela, vão perdurar o tempo que a gente quiser. E se eu não me conheço, se eu não conheço, não tenho propósito em conjunto, se eu não tenho identidade com ela, se a gente não gosta das mesmas coisas, se eu não tenho diálogo, se a gente não faz alguma coisa que a gente se tolere, pelo menos, os filhos vão embora e vai acontecer com esse relacionamento. Acabou. Acabou. Hierarquia e pertencimento. Né? O dar e receber também é muito importante. Não vai dar tempo de falar muito sobre isso. A gente faz isso no workshop, nas coisas que a gente faz mais profundidade. Mas veja só, o dar e receber. Quando ela fala, eu me conecto com você, eu sinto muito, eu não senti a sua dor, o que a gente faz em osmose dentro do exercício da receber? Tá, eu também reconheço a dor. O que eu falo? Quando você começa a olhar para a tua esposa e não olhar o defeito, mas olhar as qualidades, e você fazer com que ela entenda que você está vendo as qualidades dela, o que você vai estar fazendo? Você vai estar potencializando o seu relacionamento. E aí é uma corrente do bem. Porque, por exemplo, um elogio, uma flor, a gente brinca o tempo inteiro enchendo o saco dela, e ela meu saco. A gente se assedia um ao outro. Por quê? Isso fortalece o relacionamento. Ou seja, eu vou dar uma apertadinha, dou uma beijadinha, né? Dou uma florzinha, né? Levo para almoçar fora, ela compensação, ela faz tudo para me agradar. Então veja, o que eu estou fazendo? Dar e receber, eu estou trazendo uma balança. Se uma parte só dá, chega uma hora que cansa. E aí não tem equilíbrio do receber. Quando a Cris, olha só, ficamos lá, voltando àquele exemplo de 2009. Eu fiquei a vida inteira batendo nela. Em 2009 eu tive um curso de alto impacto. Para ela foi fácil aceitar aquilo? Não, porque olha o equilíbrio de dar e receber. Ela só recebia por doada. Quando eu vou trazer amor, ela vai receber aquele amor? Não vai. Por quê? Esse cara só dá porrada. E aí quando eu dou amor para ela, opa, peraí, tem uma coisa estranha, tem uma coisa esquisita. E aí, na cabeça dela, a gente conversou isso, era porque aquilo era uma agressão, porque provavelmente eu tinha arranjado um amante, provavelmente eu tinha feito outra coisa. Então, olha só como é diferente a coisa. Então, o equilíbrio de dar e receber consiste nisso. Eu fazer por ela assim como ela vai fazer por mim. Eu tenho que trazer um equilíbrio saudável na relação. Né? Não é só dar, eu tenho que receber também. E tem pessoas que têm problemas em receber. Tem pessoas que têm problema em receber. Né? Então, por quê? Nunca recebeu também na concepção dela, nunca recebeu. Por mais que os pais fizeram tudo, na minha concepção, eu não tinha. Então, quer dizer, isso também é uma coisa que a gente vai achar onde? No eu. Então, veja, como é que eu vou cobrar dela uma coisa se eu não tenho reconhecimento de mim? Veja como tudo faz parte de uma evolução. Se eu não me conheço, eu não reconheço nela. Por mais que ela esteja fazendo, eu não reconheço que aquilo é feito, porque eu não reconheço nem o que foi feito por mim, nem eu me reconheço. Então, olha como é profunda a questão. Né? E pertencimento, todos querem pertencer. Né? Então, assim, eu pertenço a um sistema, eu pertenço a uma religião, eu pertenço ao meu casamento, eu pertenço ao meu clã. Então, assim, para a Cris renunciar ao clã dela, olha o quanto que foi feito. Para o Cláudio ser inserido num clã,
Meu sogro, por exemplo, 17 anos tomando bordado com meu sogro. Foi quando ele teve um AVC que ele entendeu quem era o Cláudio, que eu fiquei com ele no hospital. Aí ele entendeu quem era o Cláudio. Aí hoje nós somos amigos. Então aquela pressão, aquele problema que a gente tinha não tem mais. Mas precisou 17 anos de maturação no relacionamento. Então veja só, agora eu pertenço. E ele agora sabe que ele pertence também. Então, porque ele também não entendia isso. Então olha essa questão do pertencimento como é importantíssimo. Tá? Então eu concluo aqui, né, o meu, senão vai estender, né, porque a gente está com o horário tranquilado, né, porque a gente quer apresentar, e eu passo para você. Você falando do meu pai, eu tô lembrando da parte que eu Posso ver? Fala um pouquinho. lembrando do meu pai, né? Porque daquela parte lá do receber o abraço e o beijo que eu gostei, eu levei pra eles, né? Aí meu pai voltou do Japão e comecei a tentar abraçar ele. Nos primeiros movimentos, ele dava passo pra trás. Tipo assim, que isso, né? Aí hoje, depois de 10, 11 anos, ele tá lá já de me espera assim, ó. Porque não tem como fugir, né? Eu vou agarrar ele de qualquer jeito, né? Ele já me espera um abraço e um beijinho no rosto. Já fica desconfiado, né? Você tá querendo alguma coisa. Não, mas aí que é legal, Fernando, porque assim, se você entender que aquilo é interessante e a gente entra num mecanismo chamado luta e fuga. Então, assim, se isso para mim é diferente e eu não conheço, o que eu vou fazer? Ou eu vou lutar contra isso ou eu vou fugir disso. Vou dar uma pincelada, por exemplo. Transição de carreira. Meu caso, 20 anos de advogado. Cara, e para sair, para mudar de advogado para terapeuta? Quais são as resistências? Por que eu estou fazendo? Aí eu entendi que eu estava adoecendo, entendeu? Fazendo o que eu estava fazendo. Como advogado, eu estava adoecendo. Como que eu podia fazer para melhorar a minha qualidade de vida? O que eu precisei fazer para melhorar, para me resgatar? Então, foi quando eu entendi. Eu olhei para a Cris e falei, olha, eu preciso ter melhor tempo de qualidade para ela. O que eu quero fazer de propósito para minha vida? Os meus filhos, que idade que são meus filhos? Estão numa situação confortável? Não estão. Faz sentido eu ficar fazendo o que eu estava fazendo? Não faz mais sentido. O que eu posso fazer de diferente? Porque é insano querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, assim, o que eu posso fazer de diferente, né, para que eu possa revolucionar? Então, quer dizer, já tinha os estudos, já tinha um monte de coisa, já estava ali fazendo, já tinha algumas coisas que eu já estava entendendo como terapeuta enrostido. Vamos fazer a transição de carreira. Vamos programar para fazer uma transição de carreira. Vamos ali. O que eu posso fazer? Né? É pegar uma pessoa que está do seu lado, por exemplo, e falar para a Cris foi uma apoiadora minha incondicional. Eu falei, eu sofro na advocacia, não está confortável. Né? Pô, tá ali, né? Depressão profunda, tentativa de suicídio, um ostracismo lascado, obesidade mórbida, não tem força para nada. Então, quer dizer, quando ela vê essa chama entrando, ela olha para mim e fala, vai buscar o que é seu. Né? Ela me incentivou a isso. Então, quer dizer, isso também vem da questão da harmonia conjugal. Ela sabe, ela me acompanha. E é interessante isso também, que ela sabe como eu funciono. Então, o que ela fez? Ela estudou também. A gente brinca de estudar um, fica estudando outro o tempo inteiro. Porque assim, o que foi legal é que ela sabe como funciona. Então ela me desafia, olha, eu vi tal curso, talvez para você seja legal. Porque ela já estudou. E ela já sabe como que funciona. Então ela falou, Cláudio, vai fazer tal curso, vai fazer tal coisa. Eu amo imersão. Adoro imersão. Então, ela falou, eu acho que essa imersão vai ser boa para você. Agora, às vezes, quando eu quero saber se ela aprova ou não, eu falo, achei essa imersão. O que você acha? Entende? Aí ela fala, não, vai fazendo, vai fazer. Então, quer dizer, a gente conversa nesse inteirinho para quê? Para que a gente possa ali estar fazendo sempre o melhor para o casal. Porque são etapas da vida, são ciclos da vida. Então, às vezes, as coisas estão batendo na tua porta para você tomar uma atitude e você não toma. Você vai esperar ficar doente, você vai esperar morrer, aí você fala, puta, não tenho mais tempo para decidir algo. Então, o que você precisa decidir na sua vida que você está protelando? Porque isso também vai trazer uma paralisia na tua vida. A sua vida, você pode exponenciar a sua vida, mas por que você está paralisado? Aí você vai falar, não tem fuga, zona de conforto. Não, mas o que você está ganhando por trás disso? Qual o ganho secundário que está por trás disso? Então, por exemplo, o ganho secundário. Quando eu decidi sair da advocacia e vir para a área terapêutica, qual o ganho secundário meu? O ganho secundário meu é porque eu tinha um ego tamanho longe. Pô, é doutor. Qual era o ganho secundário? Eu era respeitado onde eu ia. Agora, como um terapeuta começando nada, vai ser respeitado aquele prestígio que eu tinha. Então eu me sabotava por quê?
Eu não poderia ir para outra área, porque eu tinha um ego por trás me protegendo, porque aonde eu ia eu era contra a Cláudia. Aonde eu ia era contra a Cláudia. Então, quer dizer, qual o ganho secundário? Lá no ganho secundário eu não precisava fazer o que eu estava fazendo. Eu simplesmente o cliente vinha, eu não precisava ir atrás do cliente. Eu já estava na minha zona de conforto, eu não precisava gastar energia para fazer as coisas. Hoje o que eu tenho que fazer? Hoje eu faço workshop, hoje eu vou estudar, hoje eu vou fazer um monte de coisa. Eu me movimento, vou até 11 horas da noite, meia-noite no rádio. Então, quer dizer, olha o movimento que eu estou fazendo para poder me tornar um terapeuta reconhecido. Agora, se eu olhasse há 3 anos atrás, 5 anos atrás, eu não precisava fazer nada disso, estava na minha zona de conforto. Né? O máximo que eu precisava fazer é ficar aqui esperando ou fazer um encontro ou outro, uma reunião ou outro com outro empresário. Mas não da forma efetiva daquela energia que eu estou gastando, que eu estou gastando hoje. Então, olha o tempo, disposição. Então, o que eu estou ganhando secundariamente? Eu estando na minha zona de conforto. Paz, tranquilidade, sossego. Mas tá ruim. A gente costuma dizer da bosta da vaca, né? O passarinho, a vaca estava lá andando, aí o passarinho estava no pasto, né? E estava frio. A passarinho tremendo de frio, a vaca chegou e falou, coitado do passarinho, né? Vou dar um jeito dele. Ela chegou e palmeou em cima do passarinho e fez cocô na vaca. Pau! Né? Aí cagou o passarinho todo fedido de cocô da vaca e tal, ali, e o passarinho quieto. E a vaca andou, saiu, falou, obrigado, porque quem tinha mandou. Aí daqui a pouco chegou a raposa. A raposa olhou para o passarinho. Ô passarinho, você está fazendo o cocô da vaca? Você não está sentindo cheiro disso aí não? Ah, eu estou sentindo sim. Tá quente? Mas sabe o que é? É tão quentinho, tá aqui. Então quer dizer, tá quentinho tá onde você está? Né? No teu relacionamento, realmente você está fazendo o que você precisa fazer no seu relacionamento? Você está respeitando a tua esposa? Você está ali realmente focado no que você precisa? Qual é o propósito? Por que você realmente está casado com a tua esposa? Você quer uma companheira? Quer realmente uma parceira de vida? O que você quer, efetivamente? É isso que você quer? Porque assim, eu olho para minha esposa hoje eu tenho clareza do que eu quero com ela. Né? Eu já falei para ela, azar dela, eu vou viver 150 anos. Né? Estou fazendo o que eu posso fazer para que eu possa atingir 150 anos. Melhorei minha alimentação, melhorei minha atividade física, melhorei meu intelecto, estou melhorando. Né? Judiei muito na minha saúde no passado, então, mas hoje eu faço o quê? Um resgate. E é a mesma coisa. E olha que interessante como é que a gente inspira, por exemplo. Você queria fazer academia? Não. Por que você foi? Até juntinho de você. Quer dizer, é gostoso para isso, né? Então, olha só, mas olha que grau, isso para mim é importante, para ela é importante também. Então, como há uma sintonia, sinergia de casal, vai falar, ela gosta da academia? Tô aprendendo a gostar. Tá vendo? Então, quer dizer, é uma coisa que você vai. Quando eu emagreci, saí de 140 quilos para 90, a primeira coisa que sofreu foi ela. Porque era lanchão todo santo dia, pizza e tal. Só que eu estava adoecido e ela também. Hoje ela está em forma. Né? Mas a gente é um casal de bola. Casal bola. Agora não, a gente está tranquilo. Então, quer dizer, qual o propósito? O que eu quero da minha esposa? O que eu quero desse relacionamento? Aonde eu quero chegar com isso? Né? Os filhos vão embora. Eu quero ter minha esposa do meu lado quando meus filhos forem embora? Não. Então eu vou olhar os meus filhos de uma forma legal, vou doar para aqueles filhos, né, aquilo que eles precisam, mas jamais vou esquecer do meu marido. Porque quem manda em casa é a minha esposa. E quem manda em casa é o meu marido. Né? Os filhos são ali a continuidade do nosso DNA. Mas este momento do casal tem que estar muito bem claro na cabeça. Porque os filhos vão e o casal fica. E aí eu tenho que ter ferramentas e formas de eu ter qualidade de relacionamento para que quando os filhos forem embora, a gente continuar tendo a mesma identidade e propósito do casamento. Papai e mamãe sempre, né, é eterno, vai ser modelo para os filhos, os netos, até 7 gerações. Não tem como. A gente tem lá de trás muitas coisas que a gente vive hoje, né, das turbulências, das riquezas, de tudo. Essa é a herança. 7 gerações. É contigo.
vocês almejam de um relacionamento modelo? Cumplicidade, parceria, companhia. E o amor é consequência, né? Eu falo assim, para mim o amor ele é uma consequência de todos esses valores que são primordiais, né? Para mim, eu acho que o respeito, a companhia, a honestidade que existe entre o casal, e com certeza a porta do amor sempre vai estar ali no mês. Já tem uma harmonia aí. E quando começa? Já. Agora. Agora. A vida é agora, né? É exatamente daqui, ó. Gestar a vida. Como sentir e contemplar agora. A colheita só vem. Esse exato momento nós estamos colhendo e semeando. É ao mesmo tempo. Nós estamos colhendo algo que foi semeado lá atrás, algum desejo de mudança, alguma coisa lá atrás, e aqui já está o fruto. E aqui a gente vai plantar novas sementes para gerar novos frutos inspiradores. Certo? E eu quero fechar com uma dinâmica de novidades. Vamos levantar um pouquinho? A harmonia, gente, ela começa dentro da gente. É um sentimento, é uma paz. A última live a gente falou de felicidade. Onde está a felicidade? Em quem? O quê? E no fim das contas a gente descobre que a felicidade é um estado de ser. É um momentâneo da alegria. E talvez a felicidade está tão pertinho da gente, a gente nem sabe. Porque a gente não conhece. Mas hoje eu quero dar um pouquinho desse sentimento do que é o contemplar e acolher talvez um pouquinho de felicidade. Ok? Então a gente vai se posicionar assim, ó. A perna um pouquinho entreaberta para não dar desequilíbrio. Bem assim, bem relaxado. Uma mão no ombro e outra aqui na cintura. Encosta relaxadamente. Pode encostar mais, se estiver sentindo para você. Isso. É para que fique confortável para os dois. Talvez agora, os olhos fechados, você possa perceber, primeiro, a sua respiração. Quando você começa a se conectar com a sua respiração, você vai começar a perceber também o seu batimento cardíaco. E quando você começa a perceber o seu batimento cardíaco, você pode perceber que algo bate também com você. Perceba que tem uma respiração que te acompanha nesse exato momento. Perceba que essa pessoa que está abraçada a você, ela vai entrar em sintonia com você. Perceba como a coisa vai ficando mais agradável e como as respirações praticamente começam a se sincronizar. Perceba como talvez fizesse sentido para você. Você começa também a perceber os batimentos cardíacos ficando sincronizados. Perceba como talvez, se fizesse sentido para você, algo diferenciado começa a acontecer. É como se uma boa energia começasse a trocar. E você começa no seu coração a mandar para essa pessoa que está na tua frente, abraçada com você, os melhores sentimentos. Os melhores sentimentos. Ofereça nesse momento tudo aquilo que você tem de melhor de dentro para você. Manda para essa pessoa que está abraçada na sua frente o seu melhor sorriso,
começa a ver que algo interessante aconteceu. Quando você se conecta com o melhor e você manda o melhor, perceba que você começa a receber o melhor. E talvez você possa, nesse momento, nessa conexão, experimenta falar 4 frases. Experimenta, nesse momento, falar 4 frases. A primeira é: sinto muito. Sinto muito. Simplesmente sinto muito. Sem justificativa. Só sinto muito. E você percebe que a coisa vai crescendo, porque quando você se permite estar na vulnerabilidade, outra palavra vai surgir, outra frase, e talvez mais potente ainda. E você percebe que essa conexão fica mais profunda. E talvez você possa experimentar falar: por favor, me perdoe. Isso. Se fizer sentido para você, você pode falar de novo. Agora para você também. Não só para a pessoa, mas para você. Não só você, mas para você. E para ela. E você percebe que a coisa vai se sincronizando cada vez mais, com o batimento cardíaco cada vez mais. E é como um amor gigantesco surgisse dentro de você. Cada vez mais e mais. Um amor resgatando. E aí você pode falar: eu sou grato. Eu sou grato por você existir na minha vida. Eu sou grato por alguma coisa que você fez por mim de bom. Por que eu sou grato? Pode falar para outra pessoa. E também falar para você o que você também se sente grato dentro de você. Porque a gente só fala para fora o que está dentro. É de dentro para fora. Então você pode agradecer para você e para fora. Talvez você pode falar para o seu companheiro assim: eu sou grato por você ser meu espelho. O que eu vejo em você sou eu. Gratidão por mostrar. Gratidão por estar no meu serviço. Gratidão por você ser essa pessoa fantástica do meu lado. Faça chuva, faça sol. Você me apoiar, me resgatar, me ajudar na caminhada, a trazer o melhor dentro de mim. Gratidão. E vai falando para você o que você pode agradecer internamente. Para você e para esse companheiro, porque é de dentro para fora. Espelho meu, o que eu vejo em você sou eu. Gratidão por estar no meu serviço, mostrando as coisas que eu preciso ver. Gratidão por me compreender. Gratidão por trazer para mim novas consciências. Gratidão por trazer coisas do seu sistema para o meu sistema. Gratidão pelos nossos filhos. Gratidão. E quando você tiver agradecido tudo, talvez você possa falar: eu te amo. Se conecta e fala de si: eu te amo no fundo da sua alma. Aquele eu te amo como que você olhasse para você também e falasse: eu te amo. Te amo. Você pode falar para essa pessoa que está na sua frente o que você ama. Eu amo seu cheiro, eu amo seu cabelo, eu amo as suas chatices, eu amo o jeito que você olha, eu amo seu sorriso, da forma já você.
você pode, nesse momento de resgate da alma, da sua alma e do seu companheiro, uma nova conexão. E talvez você pode falar uma nova história. Uma nova história. O ano passado que passou. E hoje escolho fazer uma nova coisa com essa nova oportunidade. É possível. Eu fazer uma nova história. É possível. Eu me reconectar com você. Por esse amor. Você pode pedir, me ensina a forma correta de te amar. Por favor. Me ensina a sua forma de te amar. Porque eu te amo e eu acredito no nosso relacionamento. E agora que vocês se reconhecem nesse abraço, vocês vão fazendo o resgate. Eu vou sugerir para vocês experimentarem. E nesse momento de conexão, talvez, experimenta falar. Apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Profundo e completamente. Apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Perceba como, ao fazer isso, com uma nova energia vai pintando, sinta na sola dos pés, uma nova energia surgindo, uma nova reconexão fazendo energeticamente. Veja como vocês se abraçam e vocês se tornam uma só energia agora. Veja o campo de vocês, veja como isso vai sendo um resgate de energias. Percebe como isso vai trazendo uma nova realidade, uma nova maturidade, como isso vai fazendo novas conexões neurológicas, novas informações vão sendo feitas dentro de vocês. Percebe como isso vai cada vez mais fazendo uma nova energia, uma nova conexão. Percebe como novas células vão surgindo com essa energia, com essa paz, com essa nova história que está sendo dita hoje. Quando você se sentir confortável, eu vou pedir para que você pegue na mão do seu parceiro e olhe no fundo dos olhos dela. E diga com profundidade porque valeu a pena estar hoje até agora. Diga com profundidade porque ela tem de melhor aqui. O que você vê de valor nela. Se integra no momento. Se não vê nada, se não tiver simplesmente um olhar distante. Se quiser falar, fala. Mas se quiser simplesmente ver, olhar no fundo dos olhos da pessoa, se conecta com essa pessoa. E verdadeiramente, faça um movimento depois disso que fizer sentido para você. Naquele momento você já a camiseta dele de
lado e às vezes passar despercebido. Sabe, a minha conexão é assim, é tão rápida que existe amor. Está na frente, mas a gente não quer enxergar. Não quer aceitar. É mais fácil falar um não, virar do que aceitar. Quer falar a verdade? Fala. Como é que foi a experiência pra você? Muito bom, né? Você renova a energia de quem está perto da outra pessoa, né? Isso é muito bom. Dá uma relaxada. Primeiramente, né, quero agradecer essa oportunidade, né, que vocês cederam para a gente hoje, né, estarmos aqui, já devia estar escrito esse reencontro. Eu não acredito que é um encontro, eu acredito que já seja um reencontro. E realmente o Fernando ter aceitado, né, a gente está passando por vários momentos assim que a gente está dormindo um pouco. Aí parece para ele, ó, vamos. E ele falou assim, vai ter que levantar cedo, né? Você vai ter que levantar cedo, ainda chegamos atrasados 14 minutos. Mas eu tô melhorando isso, ó. Já deu meia hora, já tô no 14. Porque tem alguma coisa que eu ainda tô tendo um problema com o relógio. Sempre eu tô em algum momento um pouco atrasada. Mas já tô melhorando isso bastante. E assim, agradecer a vocês também por tudo que conversar, que vocês conectaram a história com a de vocês de alguma forma. E dizer que realmente é uma oportunidade, eu acredito única. Vão ter outras sim, mas esse momento de hoje é único para estar aí registrado nas nossas memórias, né? Desse nosso despertar de consciência, para a gente poder estar mais conectado com a pessoa que nós escolhemos para estar caminhando, né? Andando junto aqui. E que realmente a gente possa assimilar e levar um pouquinho do que vocês passaram, né? Da experiência de vocês com um casal de tantos anos, né? Tanta diversidade. E obrigada. Só agradeço a Deus primeiramente e a vocês. Obrigada. Esse abraço, a gente tomou consciência dessa técnica, e esse abraço ele é simplesmente nas palestras que a gente faz, nos encontros que a gente faz, a gente passa isso. Quando a Cris teve emoção, quando a gente aprendeu essa técnica, né, simplesmente eu já tinha isso na minha casa, mas depois que eu entendi o que a gente fazia, a gente começou a potencializar isso. Tanto que tem pessoas que me chamam de unção, né? Porque eu faço esse abraço com todas as pessoas. E a gente fala com mais abraços nessa humanidade, porque a gente precisa de mais pessoas abraçando, olhando para a cara dos outros, olha, você se importa. E que gostoso a gente fazer na nossa própria casa. Muitas das vezes eu e a Cris, a gente tem os nossos momentos de atrito, e por incrível que pareça, é esse abraço que resgata. Esse abraço que potencializa. Não é por ator, não é por acaso que a gente finalizou com esse abraço. Porque inclusive a proposta desse último tema da gente é até que a morte nos separe. Então assim, um abraço. O que a gente fez com um abraço? O que isso trouxe? Veja, um abraço ali desarmado, com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que te conecta. O que isso potencializa e o que isso transforma a gente? Né? Então, este é o nosso convite para vocês. Né? Quando a temperatura subir, né, dê um abraço. Aclimatiza, respira, vai com um abraço. Né? Apesar de tudo isso, é isso que é interessante, apesar de tudo isso, eu vejo você. Apesar de tudo isso, eu como adulto, eu tenho maturidade para resolver isso. Então eu posso, não como uma criança, sair na porrada, fazer brigar da porrada, mas eu como adulto, eu posso sentar e resolver a coisa como um adulto resolve. Não com chilique, não com antes. Então assim, até que a morte nos separe, um abraço, tão simples, mas tão enigmático, tão potencializador, tão canalizador. E levem isso para vocês. Isso é um presente para vocês. Experimenta fazer isso com experimenta fazer isso com as pessoas próximas. Dessa forma, né? De conexão
conexão mesmo, de você sentir que aquela pessoa também tem valor para você. Então, se você está trazendo essa pessoa para dentro do teu campo, você está se conectando com essa pessoa, que tal você se abraçar? Que tal você dar esse abraço, dar essa abertura para essa pessoa? Porque eu tenho suas diferenças, eu sei que você é diferente de mim, mas eu te amo. Isso é um abraço para vocês vão me emocionar muito aonde vocês passarem com esse abraço no casamento de vocês. Tá? Então, de coração, eu gostaria de agradecer a vocês. A gente está fazendo realmente o nosso primeiro piloto, foi o primeiro workshop que a gente fez. Né? Vocês foram escolhidos para estarem aqui, vocês escolheram, né? A gente teve um show aberto. Inclusive, eu queria parabenizá-los pelo primeiro passo, pelo primeiro grande passo. E eu falo que na vida tudo são escolhas. E a gente escolher algo novo é porque a gente já cansou do velho. E que a gente tenha consciência que existe um novo. E às vezes esse novo não é tão novo, ele só se foi perdido. Então, parabéns para vocês pela atitude, né, de estar aqui, de dar esse grande passo. E que esse momento de hoje foi uma amostra do que é o nosso trabalho, né, das nossas sessões terapêuticas, né, das constelações, das mentorias, né. O que a gente trabalha aqui, hoje a gente colocou para casais, mas às vezes o afinco mesmo é o relacionamento. Então, quando a gente olha para o relacionamento, a gente está olhando para todos. Relacionamento de casais, relacionamento de filhos, relacionamento nas empresas, né? Nas escolas, com os amigos. Então, como é que está a nossa saúde em questão de relacionamento? O que tem gerado para nós? Então, o nosso trabalho é isso. Inspirar as pessoas assim como inspiraram a gente um dia. Então a gente, se vocês puderem, a gente conta com isso, divulgar o nosso trabalho. A gente traz as pessoas aqui para divulgar o nosso trabalho, a gente fazer o pouco que a gente faz, não só na questão clínica, de atendimento de bioterapia e tal, mas também de mostrar que a gente tem outras ferramentas, que é possível que a gente tenha um relacionamento saudável, que é possível ter condições de resolver as coisas de uma forma sadia, de dar um próximo passo, de decidir como adulto, fazer, olha, eu vou fazer, é possível, é seguro, olhar para o passado, não com traumas, mas ressignificar o passado, potencializar o futuro. Então a gente usa essas questões clínicas e usa isso também nos workshops para que vocês potencializem isso. A gente precisa hoje não é de partes, não é de brigas entre positivo e negativo, yin e yang, A gente precisa realmente de pessoas que entendam que tudo bem ser diferente. Eu posso apoiar diferente, E que está tudo bem também, Você está escutando pontos de vista diferentes, mesmo que você não aceite, mas pelo menos escutar um ponto de vista. E hoje a gente não está se permitindo nem escutar pontos de vista. O radicalismo tomou conta. Agora está mais fácil você se parar do que você sentar e entender o que você quer. É mais fácil jogar para o chefe umas frustrações, porque olha, meu chefe, você tem que fazer algo por mim. Não, mas peraí, o que você tem feito por você? Então, se descobrir para você poder se exponencializar. Eu estou passando por essa situação em tal lugar. Tá, mas o que você tem feito para você mudar essa situação? O que você realmente quer nessa situação? Quando você olha para a situação, o que você quer? Então a gente quer realmente transmitir isso. Você assumir a sua autorresponsabilidade nisso. Se você está passando por isso, olha, para, respira, entende o que está acontecendo. Por que eu passei por isso? Qual mágoa que eu carrego, qual dor que eu estou me precisando ver, o que aquele mestre está ao meu serviço. Se chegou alguma coisa para você, ontem eu fiz uma liberação do facial pedido e assim, eu tenho sofrido muito com a questão do desenvolvimento físico, porque realmente é doloroso o processo. A Cris também comigo,
na academia. Então, você vai fazer um movimento, você está na academia, você está treinando, então uma dor, eu não operei o joelho, então assim, isso é uma outra coisa que para mim é uma coisa de orgulho, né? Eu com o joelho quebrado, fazendo o que eu estou fazendo e tal, mas aí eu olho para a dor e falo, putz, mas dói. Aí eu olho para a dor e falo, mas dói demais. Como dói? Ontem a minha filha estava aqui, ela sabe, foi até primeiro brincou com a Cris, né? Mãe, eu não sabia se eu chamava o SAMU, se eu chamava a senhora para socorrer o pai. Porque é doloroso, mas e depois que passou a dor? Quais os benefícios que eu tive disso? Né? Então, assim, se eu for olhar pela dor, eu jamais ia passar pelo processo. Só que eu já estou olhando, já tem mais 5 sessões para passar por isso. Né? Eu vou para a academia 3 vezes por semana, pô, é doloroso, é cansativo, mas isso vai me trazer um desconforto temporário, mas o que eu quero para o futuro? Então, quando eu olho, finalizando aqui o compromisso, né, com vocês, é assim, a gente pede para que vocês divulguem isso. É possível fazer um mundo melhor, é possível fazer minha casa melhor, é possível fazer o meu relacionamento melhor. Eu me entendendo e depois que eu me entender, eu olhar para o meu esposo, para minha esposa e falar, agora eu estou apto a te entender. Né? E eu estou aberto para poder te entender. Porque sem entender os meus contextos, se torna impossível, né, eu olhar para minha esposa e falar que ela tem que me preencher, porque eu não sei que eu preciso preencher dentro de mim. Então, é isso que a gente pede para vocês, é isso que a gente está fazendo também, esse projeto social, workshop, né, para a gente dar a posição da UFEM, esses alimentos. Né? Não foi da forma que a gente esperava, mas está tudo certo. Né? Por um primeiro a gente já está feliz, porque a gente conseguiu já tirar esse projeto da gaveta, né? E potencializar isso. Se vocês conhecerem casais, conhecerem pessoas que estão passando por esse momento, a gente vai marcar um outro agora para um Maciel ou uma Belém, para a gente potencializar esse ponto de workshop. A gente quer realmente, através de inspirar pessoas a fazer isso. Então, se vocês quiserem conhecer isso com a gente, mentoria ou a questão do coaching, mentoria, hipnose, eu sou constelador, a gente faz o processo de hipnose, de constelação, de terapia, sei. Quem quiser, só falar com a gente, você conhece o nosso trabalho também. A minha era etapa 2. Muito bom, por sinal. Obrigado. É isso. Gente, tem um cafezinho? Um cafezinho? Tem uma lanchinha, tem água, tem chá, tem café. Obrigado, gente. Obrigada, Cláudio, pelo presente enorme. A nossa de obrigada. Nada por acaso, né? Está tudo certo. Como foi? Sempre, como sempre. Como Né? sempre. Foi pra mim. Obrigada por isso. Não é o tempo certo. Ah, espero que É o sim. tempo de Deus que você veio. Muito amor para você, para sua esposa, para sua família. Agora eu vou te dar um abraço do céu. Obrigada pela oportunidade de ser você. Muito amor, muita paz, mas você passou toda a família. Vamos tirar uma fotinho, galera. Vamos tirar uma foto, em nome de Jesus. Que calor delícia, esse aqui, ó. Tá quentinho. Na foto, vamos desligar aqui a câmera.